Nesse vídeo, a gente vai tratar dos quizzes da semana 5 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 2 e reforço o convite. Se você ainda não é o nosso apoiador classe A, considere se tornar um para mostrar sua gratidão e apoiar o nosso projeto. Então, você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, basta se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo e se tornar um apoiador para ter acesso exclusivo a todo o nosso material fornecido pensando diretamente em você, que é aluno da Univesp. Então temos resumos, várias outras videoaulas como essas para te ajudar a entender os conteúdos aqui do eixo de computação. Então vamos à primeira questão aqui que é referente à videoaula 11, Algoritmos Clássicos de Ordenação 1, e pergunta o que é um algoritmo de ordenação interna. Então, se um algoritmo ele é classificado assim, como a gente viu na videoaula, ele é um algoritmo que os registros, os dados que estão sendo ordenados, eles cabem todos na memória principal. Em contrapartida, se você tem um algoritmo de ordenação externa, significa que esse algoritmo já assume que a sua memória não é suficiente para guardar ali todos os dados no momento da ordenação, e então você vai precisar fazer uso do disco ou do armazenamento secundário. Então ele vai ser um algoritmo que vai ficar trocando os dados da memória principal para o disco conforme a necessidade. Então, se temos um algoritmo de ordenação interna, significa que todos os registros cabem na memória principal, portanto a gente pode usar esse tipo de algoritmo. Alternativa D. A próxima questão, referente aí à videoaula 12, Algoritmos Clássicos de Ordenação 2, pergunta do algoritmo que precisa selecionar um elemento como pivô para fazer ordenação. A gente viu nessa videoaula o Merge Sort e o Quick Sort. A ideia do Merge Sort é dividir para conquistar, dividir o vetor em vetores cada vez menores e depois ir mesclando esses vetores de forma ordenada. Mas o Quicksort usa uma abordagem baseada nesse elemento pivô. Então, o pivô aí lida com ordenar de forma que os elementos à esquerda do pivô são menores ou iguais a ele e os elementos à direita são maiores ou iguais a ele. Então, tendo o pivô, você sabe que, marcando esse elemento pivô, todo mundo que está à esquerda dele é menor ou igual, todo mundo que está à direita dele é maior ou igual. E isso, ao longo do processo do algoritmo Quicksort, vai fazendo com que a gente tenha o vetor cada vez mais ordenado até estar de fato ordenado no final do algoritmo. Portanto, se a gente fala de pivô, estamos dizendo uma característica fundamental do Quicksort. E depois a gente tem o quiz aqui que é referente à videoaula 13, Algoritmos de Ordenação Clássicos, a parte 3, que fala do heap máximo. O heap máximo, na verdade, é uma variante, uma possibilidade de quando a gente pensa na estrutura de dados heap. A estrutura de dados heap nada mais é do que uma estrutura que representa uma árvore binária de forma, digamos, unidimensional, sem aquela ideia de ponteiros. Então, uma representação bastante interessante porque permite a gente representar a árvore num array ou num vetor. Então, quando a gente tem um heap máximo, pela definição que a gente vê aqui, o heap máximo é aquele onde o pai, a gente está falando então de um nó pai, porque é uma árvore na verdade, é maior ou igual que os filhos, no sentido do valor que ele carrega. Então, o número aqui que está guardado, o valor, o dado, né, não obrigatoriamente um número, embora seja mais comum, esse valor, esse item, esse registro, ele é maior ou igual do que o equivalente dos filhos. Então, num heap máximo, essa chave, esse valor, esse dado que ali representa o elemento pai, ele tem que ser maior ou igual às chaves de ambos os filhos, tá? E aí aqui então não é menor, claro, e não é só maior como alternativa A, tem que ser, como a definição lá do slide, maior ou igual. Bom,
A C também não pode ser, porque isso aqui é uma definição de árvore de busca binária, que a gente viu na outra semana. E aí a gente vai para a videoaula 14, algoritmos de busca. Sobre os algoritmos de busca, temos aí as afirmações. Primeiro, a busca binária só pode ser executada em um vetor não ordenado. Na verdade, a busca binária pode ser executada, está afirmando, em um vetor não ordenado. Claro que isso é incorreto. Por definição, a busca binária precisa de um vetor ordenado. Então, se ela estiver num vetor não ordenado, ela não vai funcionar. O que é diferente da busca linear ou da busca sequencial. Essa sim pode ser executada em um vetor não ordenado, porque ela não tem que assumir que os dados ali estão em ordem. Ela simplesmente vai buscando elemento por elemento até encontrar ou até percorrer todo o vetor. Então, isso aqui está correto. 3. A busca binária é mais rápida do que a busca linear. Essa afirmação, só assim, ela não é muito correta de se dizer, porque por causa da própria afirmação 1 e 2, a gente sabe que a busca binária ela precisa de um vetor ordenado. Então, a busca binária ela é mais rápida que a busca linear se as duas tiverem um vetor ordenado. Porque senão, a busca linear não precisa de vetor ordenado. E aí, se você dá um vetor desordenado para as duas buscas, obrigatoriamente você vai ter que ordenar o vetor antes de fazer a busca binária. Então, aí já não seria mais rápida, né, do que a busca linear. Mas a gente, pelo que está correto aqui na questão, né, tá assumindo aí que o vetor é ordenado nas duas. E mesmo assim, há quem diga que se você ordena o vetor, esse tempo de ordenação compensa se você for fazer várias buscas, né, no vetor ordenado. Então, ainda que considerar a ordenação e depois a busca binária por causa da ordenação seja mais demorado, a busca linear executada várias vezes num vetor desordenado não é tão interessante quanto a busca binária, tá? Então, digamos que não está tão certa assim essa afirmação, mas ela foi considerada correta. Então, ficamos apenas com 2 e 3 corretas, alternativa D. E por fim, as questões aqui do objeto educacional. O algoritmo de ordenação que seleciona o menor item do vetor e troca-o com o item que está na primeira posição do vetor é o algoritmo de ordenação por seleção, ou selection sort. O selection sort faz justamente isso. Você passa pela porção desordenada do vetor e pesca dali e seleciona dali o elemento menor de todos aqueles e joga ele lá na posição, não na primeira posição. Falar a primeira posição ao longo do algoritmo é incorreto, mas você vai jogando para trás lá no vetor na porção ordenada, tá? Então, isso aí é verdade na primeira iteração. O algoritmo de ordenação que seleciona o menor item do vetor e troca com o item que está na primeira posição do vetor é o selection sort, ou algoritmo de ordenação por seleção, mas é importante ressaltar que isso é feito na primeira iteração. Depois, na segunda iteração, você pega o segundo menor e joga na segunda posição do vetor. Terceira iteração, você descobre quem que é o terceiro menor e joga na terceira posição do vetor. E você vai fazendo isso até você chegar no fim do vetor e ter, por causa desse processo, ordenado ele todo, tá? Mas essa ideia de buscar o menor item da vez, digamos assim, né? Embora o enunciado não esteja muito correto, é característica da ordenação por seleção. Quicksort a gente viu que usa o pivô, o merge sort, como eu disse, faz a divisão do vetor em vetores menores, o heap sort usa a estrutura de dados heap e o bubble sort simplesmente sai fazendo trocas de pares de elementos do vetor. Então, por isso, a alternativa A. E a questão 2, a pergunta 2, fala que na busca binária, a quantidade de vezes que um vetor de tamanho n é dividido é...
Dividido, claro, no pior caso, né? No caso que você não encontra o vetor e a busca termina sem encontrar, né? Então ela dividiu o vetor e ele não foi, o elemento a ser buscado não foi encontrado. Essa quantidade de divisões é algo relacionado a log 2 aí de n, por quê? Porque você divide o vetor na metade. Não encontrou? Divide da metade da metade. Depois a metade da metade da metade e assim por diante. Essas várias divisões sucessivas, elas não são tão custosas quanto você olhar elemento por elemento do vetor. Por isso que, dado que o tamanho do vetor é n, a quantidade de divisões que você faz é log de n. Aí eu recomendo que você veja ou revise a função logarítmica para você ter uma ideia de como que ela funciona. Você vai perceber que para valores muito grandes de um número aí no logaritmo, ele cresce pouco. Então ele não é uma constante e não é também algo proporcional. O logaritmo não é proporcional. Então você aumenta muito o valor de n e o logaritmo acompanha pouco esse aumento, tá? Então você vai ter valores cada vez maiores de n e o log de n não vai crescer tanto, que é o caso da busca binária. Então se você tem um vetor de 1000 elementos e você aplica a busca binária, ela vai fazer uma quantidade de divisões. Se você tiver um vetor de 20.000 elementos, você não vai ter algo proporcional ao tamanho desse vetor. As divisões feitas num vetor de 10.000 elementos comparado com um vetor de, por exemplo, 1000 elementos não é muito significativa, tá? Não é proporcional. O que é muito interessante, porque continuam sendo poucas divisões. Então isso não é n quadrado, não é n dividido por 2, não é n log n, nem n. Todas essas classes aqui, todas essas funções, digamos assim, né, aqui é n ao quadrado, todas elas são mais custosas do que o log n, que é o que representa a busca binária. Portanto, alternativa C, log n, porque a busca binária faz aí essas várias divisões do vetor e isso é muito bem representado por um logaritmo. Então, finalizamos por aqui os comentários das questões dos quizzes da semana 5 de Algoritmos 2. Até mais e até a próxima semana.